Saudação a todos. Meu nome é professor Dr. Sidney Francisco Reis dos Santos. Eu sou professor do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Esse trabalho, originalmente, que foi feito em 2001, foram gravações em forma de áudio da minha disciplina de Sociologia Geral, que eu lecionava no curso de Direito do Complexo superior, de Ensino Superior de Santa Catarina, SESUSC, que na época ficava localizado em Ponta das Canas, em Florianópolis, Santa Catarina. E agradeço também, na época, meus alunos, porque foi uma aula expositiva dialogada gravada, que hoje já são juristas e promotores, advogados, e dedicados hoje à causa de alguns do ensino jurídico, como Priscila, Hilário, Orlando, Rossi Lee, e entre outros que eu agradeço nesse ponto, né, que hoje já são pessoas juristas formados, né, e dedicados à causa do direito, né, que esse material foi dividido através dos autores. Desses autores em si, praticamente nós temos Comte, Durkheim, Marx, Weber, Alex Tocqueville e Gramsci, Antônio Gramsci. Então, como a parte primeira de Comte ela é colocada na revisão, porque a parte original ela foi perdida, então nós começamos a sequência do trabalho já colocado em MP3, que estava em antigas fitas cassetes, né? Em Durkheim. Depois da sequência passamos para Marx, depois de Marx, Weber, Alex Tocqueville e aí Gramsci, tentando trabalhar uma visão de teoria social clássica, colocando um pouco da biografia e o contexto histórico de cada um desses autores da sua época, e depois vendo algumas dessas categorias, como que elas se encaixam, essas categorias teóricas, no mundo hoje da globalização que vivemos em pleno século XXI, no ano agora que nós estamos entrando de 2012. Então, a partir daí, tentamos fazer uma aplicação dessas categorias ao mundo de hoje, tentando trabalhar. E mesmo sendo essas audioaulas gravadas na época, em 2001, ainda hoje elas são pertinentes, porque muitos dos contextos que ocorrem no mundo hoje de crise, digamos, da identidade do Estado-nação, processos de crise na questão de gênero, na relação da macrocriminalidade, das estruturas de poder, e todas essas questões básicas da democracia, as falsas democracia, o despotismo democrático, todas essas posturas hoje estão recolocadas. Esses autores ainda são importantes para debater tanto no curso de Direito como nos demais cursos dentro da área das ciências sociais e das ciências humanas. Então eu queria poder brindar para vocês como um presente essas aulas de Sociologia Geral, que agora elas estão na forma de audioaulas, né? E que possam contemplar e enriquecer o conhecimento de todos que escutam, né? E estou aberto ao debate com o pessoal dentro do meu canal de YouTube, no meu Facebook e também no meu Twitter. Tá? Muito obrigado para todos e saudações. No comércio, que vai gerar minha indústria, daqui a pouco eu vou virar industrial. Vocês estão entendendo? Raciocinem comigo. Então, esse processo, esse tipo de atitude, junto com essa diferença, será que isso não vai acabar de alguma forma gerando, dentro da democracia, uma certa vontade de conservadorismo, uma certa vontade, uma certa tirania daqueles que têm sobre aqueles que não têm? Entendeu? Então, aí foi dado duas pistas. Tá? A última pista, que é fundamental, está na própria leitura do texto. Uma pista a Priscila levantou, né? Entendeu? Que agora está em estado alfa. A outra pista, tá? Isso. E a outra pista eu coloquei agora para vocês. Dúvida nessas duas coisas aí é fundamental. Entenderam as duas pistas? Que a grande chave de sacação é a diferença sempre contrapor a aristocracia com a sociedade democrática. Perguntas, pessoal, vamos lá. Não vos aveste, perguntai, vamos lá. Essa é a grande diferenciação entre as duas coisas, entre essa parte e outra. E o Tocqueville, ele vai se preocupar. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, o Tocqueville ele vai estudar tanto o modelo francês, como é que evoluiu a aristocracia, devagarinho, como evoluiu a aristocracia na Idade Média, que era ligada a feudal lá na França, e como é que foi a França da época dele do século XIX. Sim, ele faz a evolução da aristocracia francesa para a democracia francesa, com a Revolução Industrial. Ele faz esse mesmo estudo nos Estados Unidos, em loco, quer dizer, ele vai no local e faz o mesmo estudo de como é que era o período, digamos, da aristocracia norte-americana, tá? E como é que evoluiu para o sistema democrático. Só que ele disse que no momento histórico que ele estudou, havia as duas coisas nos Estados Unidos. Havia a aristocracia do Sul, que a Priscila levantou muito bem, porque era antes da Guerra da Secessão,
aristocracia do latifundiário, do dono do... O que é latifundiário, professor? Aquele que tem grande, dono de grande o quê? Terras, isso. O grande latifundiário do sul com os grandes industriais do norte. Havia esse jogo. Ele diz o seguinte, ó, eu aposto quem vai ganhar essa história, e ele não tinha tido a guerra de secessão, quem vai levar essa história é o norte. Porque eles vão libertar os escravos, entendeu? Vão fazer essa parte toda, vai estourar e a coisa vai levar o norte a ser realmente democrático. Então ele se baseou depois, ele viu os dois lados e optou o lado americano democrático, o lado do norte. E aí trabalhou toda a democracia da América, voltando em cima do norte para mostrar que aqui o modelo norte-americano do norte é o melhor para todo mundo. Mas é o melhor, porém, lembra o português? Porém, com falhas. E dentro mesmo do norte, agora eu estou falando só do norte, mesmo do norte-americano industrial, dentro desse norte existe ainda o quê? Aí é a pista para fechar. Existe o despotismo democrático. E aí eu quero saber por que, professor, existe esse despotismo democrático num lugar que já se diz democrático, que já libertou os escravos, o norte já tinha tido a iniciativa de libertar os escravos antes da Guerra da Secessão, o norte já tinha mais indústrias. Por que o norte ainda se mantinha, professor, ainda com esse despotismo na cabeça do Tocqueville? Mesmo sendo o melhor modelo, tá? Ainda tinha esse problema. Era o melhor modelo, mas o menos pior, entendeu? Porque o Tocqueville era irônico nesse ponto. Ele colocava como melhor modelo a democracia do norte e, ao mesmo tempo, o menos pior. Porque a democracia da França nunca foi para ele uma democracia verdadeira. E aquela era uma democracia possível, mas não uma democracia, digamos, totalmente plena. Porque não havia democracia plena. Eu não vou introduzir mais um conceito, só quero pegar isso. Na aula que vem eu vou introduzir um outro conceito. Esse aí eu quero deixar, mas é outro conceito-chave. Mas isso... Ele usou esse estudo dos Estados Unidos, esse estudo do modelo dos Estados Unidos, para confirmar a teoria do despotismo democrático, ou ele chegou a essa teoria depois de ter passado nos Estados Unidos? Isso é importante. Isso é importante que ele falou, porque o Rinaldo Luiz falou, ele, né, falou uma coisa muito importante, gente. Presta atenção, que ele é fã do Rinaldo. Nossa. Tá? Então, o que o Lee falou foi uma coisa muito importante. O que veio antes, professor? Ele criou essa categoria do despotismo democrático, devagarinho. Ele criou essa categoria do despotismo democrático antes de ir na viagem dos Estados Unidos. Ele pegou na cabeça e foi para a prática, que foi antes da viagem, ou depois que ele lá fez a pesquisa sobre o sistema penitenciário norte-americano da época, e depois teve visitas em vários locais dos Estados Unidos, e aí ele deduziu isso a partir da pesquisa empírica. Os biógrafos dele, os especialistas que estudam a biografia, dizem que ele construiu isso após a vivência nos Estados Unidos. Isso não foi uma coisa dedutiva. O que é o dedutivo? Você pensa, como o Weber trabalhava muito, oposto a... O Weber cai na prova, viu? O Weber trabalhava de forma oposta, dizia assim, vou construir um tipo ideal, lembram? Essa é a questão de prova. O Weber falava, vou construir um tipo ideal e vou ver o que mais se aproxima esse tipo ideal no estudo lá da evolução do capitalismo na China. Ele estudou o capitalismo na China, mas estudou o Weber também o capitalismo, lembra da última aula, o capitalismo na China? O capitalismo na Índia, o capitalismo na Alemanha, o Weber estudou o capitalismo na Europa, o Weber estudou a evolução de todos esses sistemas, mas ele criava primeiramente um tipo ideal e aproximava. O Tocqueville era o contrário. O Tocqueville não era um cara tão, digamos, abstraísta, né? Com abstrações tão assim. Ele foi lá, percebeu e disse assim, eu tenho que procurar alguma coisa que explique isso. Aí veio a juntar as duas palavras na cabeça, democracia de um lado e despotismo do outro. Entendeu? Antigamente, na ciência política, o pessoal chamava isso como despotismo esclarecido. Como ele não ia usar a categoria antiga de despotismo esclarecido, e que não havia democracia na época dos déspotas esclarecidos, o que ele colocou? A democracia existe, ela é inevitável. E isso eu vou dizer na próxima aula por que o Tocqueville acreditava que a democracia é inevitável. Se você não descobrir na leitura, eu falo na próxima aula, mas é um desafio também. E a outra é o despotismo. Então eu não uno, eu faço aquela coisa, justa posição, né? Eu faço não é aglutinação, lembra a questão do português? É uma justa posição, tá? Sem hífen. Uma justa posição de palavra composta, o despotismo, que tem todo um significado, com democracia, que tem significado oposto. Eu faço uma justa posição de duas palavras, despotismo de um lado e democracia do outro, e gera o quê? Gera o quê? A palavra despotismo democrático. Então foi depois, isso é fundamental. Uma outra pista aqui que ele está levantando, dando de graça para vocês, viu? Aproveitem aqui o Lee Ross, viu? Tá? Aproveitem essa parte. Ok? Tá? Precisa ler um, tá? E ele está dando outra de graça aqui. Pegar, então isso é fundamental mesmo. Ele era, na verdade, um cara que descobriu na prática mesmo isso. Tá?
Eu quero ver se eu consigo pincelar a biografia dele para ajudar, para depois liberar para a nossa revisão. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos ter uma série aqui, ó. Sim? Transportando tudo isso para os dias de hoje, dá para considerar o Chile, o governo Pinochet, como despotismo democrático? Você tem que ver o seguinte, no sistema democrático que o próprio Tocqueville trabalhava, é dentro das regras democráticas de direito. O Chile, em nenhum momento, quando tirou a Allende do poder, era um Estado democrático de direito. O direito constitucional tem regras claras para classificar o que é Estado democrático de direito. 3 poderes independentes e harmônicos entre si, certo? Uma Constituição promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso é coisa de direito constitucional que você vai ter que aprender para o próximo semestre e colocar na prova, para concurso público também. Tudo essa parte é regra do Estado, digamos, do direito constitucional. Só que pelas regras do direito constitucional, como nós conhecemos, o Chile não aplicou nenhuma. O executivo tinha o controle completo. Aquilo não era uma democracia. O despotismo democrático só pode ocorrer não em ditaduras. É isso que é a grande sacação. Porque pode confundir. Tem que ocorrer dentro de uma democracia. Como os Estados Unidos hoje. Hoje os Estados Unidos podem ser despostos democraticamente. Um despotismo democrático. Mas uma ditadura não se confunde com o despotismo democrático. Essa categoria teórica não se aplica. Suponhamos, deixa eu ver quem é. Se o Pedro, né? Isso. Se o Pedro é um líder ditatorial, entendeu? E ele chega e implanta um regime de força, suponhamos num país mais próximo, a ilha de Marajó, suponhamos, e monta um país na ilha de Marajó, ou Fernando de Noronha, pode questionar. Fernando de Noronha, é melhor, né? Fernando de Noronha, ele implanta nessa ilha de Fernando de Noronha, é um país independente do Brasil, entendeu? Se é libertado para essa parte. No momento que ele faz isso e cria todo um sistema lá, ele não está fazendo democracia no direito constitucional. Ele está implantando uma ditadura. Ninguém, em nenhum momento, entendeu? Pode falar que tem um despotismo. Tem um despotismo? Tem, mas não democrático. É um despotismo ditatorial, dentro de uma ditadura. Agora, suponhamos que acontece nos Estados Unidos hoje. Ele está pegando uso adaptado, viu? Já está trabalhando com uso adaptado, concorda? Se você pegar hoje, por exemplo, os Estados Unidos, a política que eles fazem, aliado ao FMI para o resto do mundo, eles não se dizem, nós somos um Estado democrático. Os Estados Unidos preenchem a regra de direito constitucional geral, preenche. Tem 3 poderes juridicamente, independentes e harmônicos entre si, tem. Tem uma Constituição federal que desde a época da independência, que vale até hoje, que tem o que eu vou dizer assim, o respeito, entre aspas, que eles colocam aos direitos humanos dentro do país, como eles promulgam, juridicamente falando, porque tem regras que defendem as minorias, tem. No papel, está tudo colocado. Quer dizer, o direito constitucional trabalha no papel. Está tudo prontinho. Você está entendendo? Ali, hoje, em uso adaptado, você pode dizer que os Estados Unidos ainda têm isso, porque por detrás de todo esse lado democrático, tem um lado despótico, um lado tirânico, dentro da democracia. Entende? Só se pode falar em despotismo democrático países como são democráticos. O Brasil, por exemplo, hoje, pensa que o Brasil em uso adaptado. Será que mas o Brasil, eu já aprendi com alguns cursos, eu fiz uma vez, o curso dizer que o Brasil, desde a Constituição de 88, segundo o direito constitucional, é um Estado democrático de direito. Juridicamente, tudo bem. Mas sociologicamente, que é a nossa disciplina, a nível, segundo Tocqueville, será que ele o é? Será que depois de 88 não teve o Carandiru, a morte do Carandiru, não teve o massacre dos índios, não teve a Candelária, não teve um monte de outras coisas, não teve violência contra a mulher no Brasil, doméstica? Tudo isso tudo fechado, quer dizer, há um monte de outros fatos sociais que ocorrem pós essa Constituição que nos mostram que existe por detrás, entendeu? Dessa democracia maravilhosa que nós temos, todo um despotismo. Então, essa é a grande macete. Só se pode falar de despotismo democrático dentro do que é juridicamente o que, professor? O que é juridicamente uma democracia. Não se pode falar nesse ponto, nessa lado. O que seria isso? Ok, Mulder, agora o Ian é nosso Mulder. Ok, Mulder, vamos lá, arquivo X. X-File, vamos lá. Okay. Agora eu vou perguntar a Scully, né? Quem vai ser Scully do Mulder aqui? Vamos ver. Encontrar Scully. Está mandando nomear daqui a pouco uma Scully. Vamos. Vamos lá. Pessoal, estão conectados aí. Conectados. Eu posso falar um pouco da biografia para liberar essa parte? Pelo jeito eu vou ter que pincelar só um pouquinho da biografia, eu vou ter que voltar no que eu estou sentindo depois na biografia. Mas eu sei que vocês vão ler com muito carinho a biografia em casa deles, vão devorar, porque é uma folhinha só, e mais algumas folhinhas que não é tão grande do próprio texto. Tá? Vão estar afiados. Aí eu quero que vocês iniciem a aula falando a resposta da minha pergunta. Tá? Vamos lá. Todo mundo anotou a pergunta, né? Do Alex do Só vou então pegar primeiro e depois a gente vai para a revisão. 1805.
1805, tá? Isso aqui tem lá no Xerox, depois vocês podem pegar, tá lá no Xerox. E eu sei que todos vão estar com o Xerox na próxima aula. 1805, 29 de julho, tá? Nasce Alex de Tocqueville, em Venir. É o terceiro filho de Ernest de Tocqueville, e sua esposa é da família Rosambo, família nobre, neta de Melos Rebs, antigo diretor da biblioteca no tempo da enciclopédia, e depois do advogado Luís XVI, okay? Advogado Luís XVI. Os pais de Alex de Tocqueville estiveram presos em Paris na época do terror. O que é a época do terror? É a época da Revolução Francesa. Tendo escapado da morte nesse sentido. Na restauração da monarquia pós-Napoleão, Ernest de Tocqueville foi prefeito em vários departamentos, que eram prefeituras nos departamentos, entre eles a de Moselle e Saint-Sancy. Tá? Vamos parar essa parte por aqui. Então, só para iniciar, o nosso Tocqueville, revisando para vocês, ele nasceu em família nobre. A família dele foi perseguida na época da Revolução. Ainda bem, os pais deles escaparam, e o pai dele ainda pôde, depois, na época da restauração monárquica, conseguiu, de alguma maneira, ainda um espaço nesse ponto. E o Tocqueville vai conseguir, vocês vão ver, lendo a biografia dele, vai ter um espaço político muito grande. Além de ser um acadêmico teórico, é um cara de vida política e jurídica muito grande. Ele teve uma vida de militância dentro daquilo que ele acreditou durante a boa parte da vida dele, gente. Mesmo tendo morrido com uma idade, digamos, não tão jovem, mas uma meia idade, ele poderia, digamos, durar muito mais, por problemas de saúde, se não me engano foi tuberculose, vocês vão acompanhar. Ele foi um cara que durante toda a vida dele batalhou para tentar, de alguma maneira, demonstrar que a democracia, olhem bem a pista para passar para a revisão, era inevitável, porém, mesmo sendo inevitável, ela carecia de quê? De estar sempre dentro dela, que é o grande perigo dela, o chamado, é o grande perigo, tá? O despotismo democrático. E nenhum outro autor da época dos contemporâneos, contra Marx, trabalharam dessa maneira como ele trabalhou. Tá? Okay. O positivismo francês, lembram, o introdutor do positivismo sociológico francês foi Auguste Comte. O que desenvolveu esse positivismo, de alguma forma, a sociologia que estava ligada a esse positivismo foi o Durkheim. Isso foi a porta principal nesse sentido. Era uma concepção científica de mundo esse positivismo. Devagar, gente. Ó. A Valéria já está tendo crise de nervos por causa de vocês. Ela vai estar aquele filme, estrear A Mulher Ataque de Nervos 2, que era a produção espanhola. Então, com respeito à Valéria, por favor, atenção aqui. Calma. Tudo bem, Valéria? Está melhor? Entendeu? Vamos lá. Então, o positivismo jurídico francês, tiro jurídico, positivismo sociológico francês, jurídico é o pessoal da ideia, o positivismo sociológico francês, foi criado por aquele cara que tu já sabe, Auguste Comte. Ele foi o criador e deu o pontapé inicial para desenvolver essa concepção em que país? Alemanha? Não, foi o país. É o mesmo país do Tocqueville aqui. França. Isso, na França. Ele foi o cara básico, então ele foi o cara do positivismo, também pai da sociologia francesa. As duas coisas estão muito ligadas. O surgimento da sociologia francesa com o surgimento do positivismo sociológico francês. As duas coisas estão muito interligadas. O positivismo sociológico francês com a sociologia francesa. E o mesmo cara é o Comte. O cara, o foco ele é o bolzão dessa história, o cara é o centro do processo. Tá? Só que teve um outro cara importante, que foi o segundo que nós vamos chamar Durkheim, Emile Durkheim. Esse cara, o que ele fez? Ele aperfeiçoou na França essas duas coisas. Que duas coisas você sabe agora? O positivismo sociológico francês e a sociologia francesa. Entenderam? Quer dizer, ele aprofundou. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Então, pessoal, esse Durkheim, ele aprofundou aquilo que eu falei sobre o Comte. Ele pegou as duas coisas lá que o Comte fez, o positivismo sociológico e a sociologia francesa, e fez com que aquilo se desenvolvesse aonde? Nas universidades francesas. Ele colocou a coisa a funcionar, desenvolveu, deu impulso para isso. Tá? Estão conectados? Ele deu impulso. Eu já ditei, positivismo sociológico francês, sociologia francesa. O cara que criou foi o Comte, o pai, o criador, o Bolzan, né? Não coloque Bolzan, por favor, é só para vocês gravarem. Se colocar Bolzan, é só para vocês gravarem, foi o centro, tá? Então, aí o que acontece? Ele foi o cara que iniciou. E quem desenvolveu isso? Foi o cara que continuou a obra dele, chamado Durkheim, ou Emile Durkheim, tá? Isso aí. Então o cara pegou a mesma coisa, é só transcrever, ó. Aplicou aquilo que tinha aqui do cara que o primeiro fez, pronto. Aí só para resumir. Só que na prova vocês vão colocar tudo direitinho aqui, é só para vocês copiarem mais rápido. O Marx também. O Marx não entra aqui nessa parte. Esses são positivistas, calma, devagarinho.
Esses são positivistas, vamos lá, Michel tem que colocar uma coisa para mas vamos devagar. Esses são positivistas de direita. Por que esses dois aí, eu vou chegar no mar, por que esses dois são positivistas de direitos? Porque eles apoiavam os empresários e os políticos. Lembra? Os dois tinham uma fixação, lembra aquela música? Fixação, né? Entendeu? Eles tinham uma fixação de quem? Eles tinham uma fixação, tá, em cima dos empresários e dos políticos, porque eles estavam em estágios mais avançados, cada um nas suas teorias. Tá? Então eles tinham uma relação muito forte com esses caras. Então por isso que eles foram chamados positivismo de direita. Porque direita é quem está no poder. E quem realmente estava no poder? Os políticos, apoiados pelos empresários. Então, tranquilo. Então, por que eles tinham? Por que eles também eram positivistas, esses dois caras, mesmo sendo de direita? É porque eles acreditavam que quando cumprisse as regras da teoria deles, sociológica, o mundo seria melhor. O mundo seria melhor para o Conte quando o mundo chegasse ao estado positivo. Para o Conte, estado positivo. E para o Durkheim quando chegasse à sociedade industrial. A sociedade industrial. Esse era o grande foco. Isso também caracteriza eles em quê? Como positivistas. E eram de direita porque estavam do lado do governo dos empresários. E achavam que os caras iam dar chance para os outros. E o Marx, que o Michel colocou muito bem, né? Ele também era positivista, professor. Sim, ele também era positivista, só que ele era um positivista de esquerda. É um positivista de esquerda. E aonde ele desenvolveu a teoria dele? Na Inglaterra. Esses dois estavam na França, o Marx foi fazer isso na Inglaterra. Mas o Marx não era inglês? Não, o Marx era germânico. Mas ele foi desenvolver todo o trabalho dele na Inglaterra. Enquanto os outros eram franceses e ficaram na França. Mas aí o que o Marx fez? Ele criou, por que ele era positivista primeiro, professor, e depois por que o Marx era de esquerda, de esquerda? Ele era positivista porque ele acreditava que a teoria dele, chamada materialismo histórico e dialético, são dois materialismos aí, tá? Na teoria dele. Materialismo histórico e dialético. Se fossem cumpridos, né? Abreviem isso, se fossem cumpridos, bem rapidinho, o mundo estaria melhor. O mundo seria melhor, né? O mundo seria melhor. E como é que é o nome digamos, do ápice dessa teoria? Eu coloquei no quadro, começa com C, isso é fácil. Não é palavrão, é comunismo. Tá? Esse é um ponto básico. Tá? Então, enquanto os outros chamavam a sociedade industrial de estado positivo, Marx vai chamar esse fundo do túnel, esse ápice, essa maravilha, esse paraíso na Terra de comunismo. Tá? Ele morreu e não viu isso, e até hoje ninguém viu isso. Mesmo o Orwell bem abdica, mesmo a União Soviética, Cuba, nunca foram comunistas. Foram o que nós chamamos de socialismos reais. Não chegaram nem a ser ditadura do proletariado, que era o estágio anterior, foram apenas socialismo reais. Não teve nenhum país que fez ditadura realmente do proletariado no mundo, completa, que é o estágio anterior, ou comunismo, na teoria do Marx. Está naquela escadinha que eu coloquei no quadro nas aulas anteriores, está naquela sequência. Eles apenas, os países como Cuba, União Soviética e China, atingiram, olhem bem a pista, o estágio de socialismo real. Então não houve, olha a pista para vocês, depois não digo que eu não avisei, estou revisando. Não houve ditadura do proletariado no mundo e não houve comunismo, segundo Marx. Segundo a ideia de Marx original. Então não houve ditadura do proletariado e não houve comunismo. Tá? Houve o que, professor? Meu Deus, eu esqueci. Houve o quê? Se não houve ditadura do proletariado, segundo Marx, nesses países que eu citei aí, China, ex-União Soviética e Cuba e outros mais, nessa área, se não houve ditadura do proletariado, que era o socialismo do Marx, e não houve comunismo, houve o que, professor? Houve um socialismo real, que os autores hoje chamam de socialismo real. Real no sentido que poderia ser mais próximo da realidade, mas não o tipo ideal que queria o Marx, né? A busca do ideal maior. Okay? Então, esse ponto. Todos esses são positivistas. Agora, e o que acontece com o Weber? Para fazer revisar. O Weber, professor, ele era um positivista? Não. O Weber, podem colocar assim, Weber com W, tá? Weber, W-E-B-E-R, Weber. O Weber, o que ele era? Ele não era positivista, tá? Ele pode dizer assim, até era um antipositivista nesse ponto. Por que, professor? Tá? Ele era alemão e desenvolveu a teoria na Alemanha. Né? Pelo simples fato que ele não criou uma teoria para chegar a um fim da história. Tá? Ele não se preocupou em estudar o fim da história. Weber. Porque para ele, tá, a realidade social, já estou revisando, a realidade social
é infinita e complexa. Tá? É infinita e complexa. Então, por esse ponto, como é que você vai ter como ser humano saber quando que vai acabar a história e quando você vai ter o paraíso na Terra? Então ele não deixou nenhuma teoria dizendo assim, ó, agora vamos chegar no mundo melhor. Ele apenas deu a oportunidade de estudar os mecanismos de como funciona a sociedade, e cada um vai ser responsável se vai chegar ou não lá, cada um de nós. Por isso que ele, na verdade, a grande postura dele é não ser positivista. Tá? E o que ele criou para poder estudar tudo isso? Criou os chamados tipo ideal, né? Os tipos ideais, né? Ou o tipo ideal dos tipos ideais. Okay? Tipos ideais de quê? De quê? Que tipos ideais que ele criou? Tipos ideais de quê? De capitalismo, estudar, de ética religiosa, tá? Capitalismo, de ética religiosa, de cultura, digamos, civilizatória, tá? Cultura civilizatória, um monte de outros, cada um trecho específico para estudar uma parte da história. E aí tentou desenvolver como é que essa história se aproximava da teoria dele. E contribuiu bastante para isso porque relativizou aquela tentativa que a sociologia tem de tentar dar conta de tudo. Ela não precisa ser o dar conta de tudo. Quando você abarca muitas coisas, o que acontece? Você não dá conta daquilo que você precisa fazer. Né? Então tem esse tipo de percepção nesse sentido. Alguma dúvida ou algo desse tipo? Eu vou pegar isso no positivismo. E a partir dessa revisão eu estou pegando os ganchos principais. Só que existiu um outro ponto, eu tenho 10 minutos, ainda existiu um outro ponto que está nessa questão número 1, que eu desmembrei agora para a resposta, que é o darwinismo social. O darwinismo social surge com o nome do cara, o Darwin, na Inglaterra. Enquanto o positivismo é de cunho francês, o darwinismo ele vai influenciar na Inglaterra e vai criar também, apesar de vir da biologia, você sabe que Darwin era da biologia, ele influencia a criação de quê? Escolas sociológicas com cunho darwinista. E quando você cria escolas sociológicas de formação darwinista, como é que tu chama? Que está no número 1, darwinismo social. São aquelas coisas que vêm da teoria do Darwin, olha bem, o darwinismo social, estou explicando agora o darwinismo social, vem da teoria do Darwin, só que você adapta isso para estudar a sociedade. Em vez de estudar a sociedade animal, você vai estudar a sociedade o quê? Humana. Tá? Você faz aquela transição da sociedade animal, do darwinismo biológico, para o darwinismo social, que é a sociedade humana. Tá? Um cara que ficou muito conhecido na década, digamos, 60 e 70 foi o Desmond Morris, com a obra Macaco Novo. Ele era um dos caras que seguia Desmond Morris. Só uma curiosidade para vocês, o Desmond Morris, eu acho que ele ainda está vivo hoje, o Desmond Morris, pelo menos um ano e pouco atrás estava. O Desmond Morris, ele escreveu uma obra muito conhecida chamada Macaco Novo. Nessa obra ele vai usar muito do entendimento do darwinismo social para explicar como a nossa sociedade funciona. Então, para você ter uma ideia de uma curiosidade, só para a gente relaxar e depois voltar a essa parte do darwinismo social, se quiser usar esse exemplo, pode usar, tá? Para a prova do darwinismo social, que eu estou voltando Desmond Morris. Tá? Por exemplo, o ato, por exemplo, da mulher fazer determinados tipos de maquiagem, se pintar nesse ponto, ele faz uma relação disso com determinadas espécies de macacos que usam isso como rituais de acasalamento. Então, a maquiagem, no caso feminina, etc. Ah, eu não gostei, professor. Fora, entendeu? A galera ficou brava, mas não quero mais saber. Estou indignado, professor. Estou indignado. Tem a ver com rituais de acasalamento. Tem várias curiosidades interessantes aí sobre essa parte. Pessoal, eu estou explicando a prova. Temos que ninjas, vamos lá, inclusive, por favor. Ninja, vamos lá. Não é tartaruga ninja ali? Agora que trabalha, e outro, uma própria texto do próprio autor do fundo dele, do próprio Lex Tocqueville, desse volume, do segundo volume da Democracia da América, que é uma das obras importantes de Tocqueville. Então hoje eu vou pincelar a parte específica sobre, na quinta-feira é a prova, depois na próxima terça nós vamos tentar entrar diretamente no texto. Então, após a prova, no final de semana após a prova, eu queria que você desse uma lida com calma, com mais atenção na biografia do Tocqueville, e lesse também um pouquinho disso, porque a parte que eu escolhi do trecho específico da obra dele, que é uma das obras mais importantes, muito conhecida da Democracia da América, por que as grandes transformações sociais, né, ou aqui traduzidas como revoluções, elas são raras ou serão raras nas sociedades democráticas. Porque a premissa que nós temos hoje, só a abertura de um parênteses reflexivo, que eu acho que é importante, a perspectiva que nós temos hoje, por exemplo, na sociedade, é que as sociedades democráticas estariam abertas a muitas mudanças sociais, por elas terem um Estado democrático de direito, por terem uma Constituição com 3 poderes, por estarem dentro de um sistema capitalista, etc, etc, etc.
Só que o Tocqueville é o primeiro autor que no século XIX, que hoje nós estamos no século XXI, no século XIX na França, num contexto pós-revolução industrial, num período de restauração da monarquia e depois da república, e depois do império, um ciclo que vai pós-Napoleão, né? Vai pegar todo o período pós-napoleônico e os descendentes de Napoleão e a tentativa de restauração da monarquia constitucional, depois o período novamente republicano e por último o período imperial, novamente com o Napoleão III, descendente do aquele Napoleão que a gente já conhece. Mas o mais importante é porque que ele é o primeiro dos autores no século XIX a perceber que a democracia não é aquela maravilha toda que nós a princípio tínhamos. A gente pensava assim, não, quando nós entrarmos no Estado democrático de direito, né, nossos problemas vão estar resolvidos. Por quê? Porque vai ter os três poderes, o presidente da conta por si, nós vamos ter um sistema dinâmico de aberto de mercado, protegido pelo próprio Estado, então as coisas vão melhorar e não vai ter dificuldade. Quer dizer, deixa eu ver, o mercado ele tem contrato com o Estado protege o mercado. Os três poderes, deixa eu ver se as pessoas são independentes e harmônicos entre si. Há uma Constituição nacional ou federal dependendo do país. Então, nós estaríamos dentro de uma democracia no estado pleno de respeito aos direitos humanos, de respeito às liberdades individuais, aos direitos fundamentais, tudo isso. Bom dia. Eu posso ajudar? Não? Se precisar tomar um copinho de água, alguma coisa por causa do resfriado, fica à vontade. Obrigado. Então, nesse sentido, eu reparei uma coisa agora, voltou à posição original aqui. Pois é que teve as aulinhas aí, ó, pro pessoal infantil ali, fim de semana. Ah. Tá cheio de cartazes lindos aí. Ah, sim, foi mudando de novo. Criativo, dinâmico. Tá, depois a gente vê essa parte, não sei. Seria possível depois de fazer aquela modificação como estava antes, que pelo menos estava saindo mais adequado. Porque esse, cada vez que sai, entra um show, né? Aí não é aquela Adriana Galisteu show, mas tem aqueles shows aqui variados, né? Então, tem show aqui. Vamos lá. Volta, pessoal. Pronto. Tá. Então, uma coisa que eu queria frisar para vocês, que a nossa entrada para Tocqueville, que é o nosso foco, porque cada um desses autores tinha um foco, né? Vocês vão ver depois na revisão do Marx, do Durkheim, etc. Mas o Tocqueville se destaca pelo estudo da democracia, que para ele o modelo democrático era um modelo inevitável. Ele acreditava, o Tocqueville, que não teria como evitar o surgimento da democracia. Então era um modelo político, a democracia, inevitável. Porém, mesmo sendo inevitável esse modelo democrático, político, ele tinha suas falhas. Então ele vai perceber que, mesmo dentro de uma democracia, ela pode haver falhas. E essas falhas podem gerar o que no próprio Tocqueville? Uma forma de despotismo. O que é despotismo, professor? Despotismo é uma forma, digamos, de tirania ou uma forma de ditadura. Que dentro do seio da democracia pode surgir, entendeu? Uma espécie de poder, digamos, ditatorial camuflado, se vocês quiserem entender na nossa linguagem hoje. Ou seja, no seio da própria democracia, nós temos uma espécie que o termo técnico, que vocês vão ver depois, vamos usar muito essa palavra, o termo que o próprio Tocqueville chamado. Aqui no quadro. Esse quadro aqui, ele parece o samba do Grego Doido, ele só fica aqui. Ó, esse é o termo técnico que Tocqueville vai desenvolver, a nossa chave para poder trabalhar tudo Tocqueville. Tá? Eu estou nessa parte tentando trazer, porque a gente não usava Tocqueville na sociologia. Nós estamos resgatando a partir de Ramon Daron e outros autores, trazendo para cá. E faz um ano que eu estou para cá, eu estou mergulhado um pouco em cima do Tocqueville, então ele está, digamos, ainda eu estou me deglutindo um pouco em cima dele, como se eu estivesse um pouquinho refletindo um pouco nessa parte. Cada vez que a gente vai preparar um autor para trabalhar em sala, talvez para poder escrever um artigo, a gente demora menos de 6 meses a um ano mergulhado nele, né? E uma coisa básica de tudo que eu estudei sobre Tocqueville vai sair em cima dessa parte, que poderia ser, enquanto os outros autores têm vários tipos de teoria, têm várias terminações, o Tocqueville, talvez por ser um cara ao mesmo tempo técnico, no sentido acadêmico, mas também um cara de vida política, porque vocês vão ver na biografia dele, ele teve uma carreira política, ele vai confeccionar um termo próprio que vai gerar todo o processo dessa teoria dele. Mas, professor, a democracia não pode ser despótica. Isso é a grande sacação, a grande percepção. Para ele, se existe dentro, olhem bem que eu falei agora há pouco, se existe dentro
da própria democracia, um germe perigoso, semente e tal. Entenda que um germe semente, um pedacinho, como tu quiser, um germe ou semente de tirania, se não houver um cuidado das sociedades democráticas, esse germe, dentro da aparente juridicamente democracia, Estado democrático, bonitinho de direito, vai surgir uma tirania. Essa forma de tirania ele vai chamar o quê? De despotismo. Porque para ele o despotismo é uma forma de tirania ou de autoritarismo. E esse para ele vai chamar que é um despotismo democrático. Como se fosse, digamos, uma democracia jurídica, formal, bonitinha, mas dentro dela gestando uma atitude despótica, tirânica dentro dessa própria democracia. E foi o primeiro autor a trabalhar isso. E olha, ele foi contemporâneo do Marx, que era alemão e desenvolveu a teoria na Inglaterra, lembra? Foi contemporâneo do Comte, foi contemporâneo de Durkheim, que era, né? Então, além dos seus... Bom dia. Ele foi contemporâneo, grande grupo, atenção, ele foi contemporâneo desses autores do Comte, do Marx, do Durkheim, né? E ele, de alguma maneira, é o primeiro de todos que nós vimos, nenhum deles teve uma preocupação focal sobre a democracia da forma como ele trabalhou. Porque lembra que o Marx, a democracia por si só, ela era uma coisa negativa, porque ela era uma democracia estritamente burguesa, ela não dava uma possibilidade. Não havia uma crítica radical sobre a democracia na teoria marxista, mas não havia uma explicação por que essa democracia era negativa. O Tocqueville, vocês vão ver no histórico dele, ele nunca se identificou com as teorias marxistas. Até hoje ele é estudado hoje numa linha, digamos, social-democrata, alguns numa linha do liberalismo mais, digamos, não tão depredatório, liberalismo realmente político, né, nas tendências dele, mas ele foi o cara que conectou, professor, isso mesmo, ele conectou, ele percebeu, tá? Ele percebeu que havia um despotismo, uma tirania, tá? Despotismo com sempre sinônimo de tirania, de autoritarismo dentro dos seios democráticos. Isso é um ponto. E o outro ponto é que a democracia era inevitável. Por que ela era inevitável? Porque ele deixou duas coisas. Ele era um herdeiro, o Tocqueville, daquilo que foi a Revolução Francesa. Ele era de classe média, burguesa? Não. Ele era descendente de nobres. Essa é a grande sacação que vocês vão ver agora na biografia dele. Por ser descendente de nobres, na época da Revolução Francesa, quando botaram na guilhotina a famosa Maria Antonieta e o Luís XV, tá? Praticamente naquele Luís XVI, naquela época específica, Luís XVI, naquela época específica, o que acontecia? A família dele, que era, digamos, de nobreza normanda, tá? Praticamente foi presa, alguns foram para a guilhotina, os pais deles ficaram presos na Bastilha e conseguiram se libertar e acabaram escapando da guilhotina. Quer dizer, durante o período da infância dele, sendo nobre, ele acabou percebendo que toda aquela sociedade que a família dele acreditava, que era a aristocracia, e baseada no sistema econômico feudal, aquela aristocracia, digamos, dos bem-nascidos, praticamente aquilo ia sendo ruído gradativamente dentro de um sistema que estava tentando se imperar como democrático, que ele pegava 3 bandeiras: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, toda a construção dele, em termos de estrutura, ele vai contrapor 2 coisas fundamentais para entender esse devoção democrático. De um lado, a chamada sociedade da aristocracia, ou sociedades aristocráticas. Aristocracia ou sociedades aristocráticas. E versus isso baseado no quê? No processo da Idade Média, tá? Na Idade Média, e no sistema feudal, sistema econômico feudal, sistema feudal. Isso, sociedades aristocráticas e aristocracia. E versus um outro processo que são o quê? As sociedades democráticas, ou entendo sempre como sociedades democráticas, ou as democracias que ele vai chamar de democracias modernas. Essas democracias para eles vão gradativamente surgir, vão tentar surgir na França com a Revolução Francesa de que ano? De 1789. Isso. Isso é um foco de surgimento. Vou abreviar aqui, tá? Isso a gente já ouviu antes, a Revolução Francesa, só que agora o enfoque é diferente sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789. E uma outra coisa muito importante que os outros autores não mexeram, que vai acrescentar, porque até aí o Marx também tinha uma visão da Revolução Francesa. O Comte tinha uma alveriza da Revolução Francesa, o Marx adorava a Revolução Francesa. Ele vai estudar como é que essa sociedade democrática se evoluiu naquele USA, que hoje abusa da gente. O que é USA e hoje abusa? USA e abusa. United States of America. Isso, entendeu? Tá? O que ele se usa aqui, que às vezes abusa da gente, né? Nós latinos aqui, é os Estados Unidos da América. United States of America. Ok? The United States of America. Ou EUA, né? Para nós, aqui é a mesma coisa. Estados Unidos da América. Tá? Então, ele vai ser o primeiro autor da sua época, especificamente,
grande grupo, O. Patrick Schiller, né? Ele vai ser o primeiro autor a acrescentar uma percepção sobre a Revolução Francesa. Ele também vai estudar em loco. O que é assim em loco? Ele ficou louco? Não, ele vai no local. Em loco aqui é no sentido de ir no local. Ele vai fazer uma pesquisa de campo patrocinada pelo sistema do Poder Judiciário francês e vai até os Estados Unidos junto com um amigo dele. Ele vai fazer uma pesquisa em loco para primeiro perceber como é que o sistema penal americano funciona. E nesse financiamento que ele recebeu do governo para ver como é que o sistema penal funcionava, que ele era um funcionário público na época, eu acho que tinha um cargo de juiz quando ele iniciou a carreira dele pós-formatura, ele vai descobrir que não existe só uma mudança do sistema penitenciário, aquilo foi só um pano de fundo, porque ele queria, na verdade, ver como é que funcionava a cultura norte-americana. Da época dele, quer dizer, de que época? Da época do século XIX. Aquela cultura americana que, de alguma maneira, ainda antes da Guerra da Secessão. O que foi a Guerra da Secessão? Antes da libertação dos escravos. Ainda no momento quando ele estudou os Estados Unidos, ainda não tinha havido a separação, digamos, do Sul e do Norte e a libertação dos escravos. Mas mesmo assim ainda o sistema americano ainda estava com o sistema escravista, era um sistema, digamos, democrático, muito mais democrático do que foi a França, na época que ele vivia. Ele fazendo uma comparação depois, mais tarde, entre a França da época dele do século XIX e os Estados Unidos, ele acreditava que esse modelo maior que havia de sociedade democrática, funcional para poder operar, era o modelo norte-americano. Porque nenhum país da Europa, por mais democrático que disse, até a própria França que dizia liberdade, igualdade e fraternidade, não tinha condições específicas de trabalhar esse tipo de coisa. Mas olhem bem, vocês vão ver depois na biografia dele, trabalhando na próxima aula, depois da prova normalmente com o Tocqueville, ele não foi um apologista do processo. Ele demonstrou o sistema americano como modelo, porque era o modelo em loco mais próximo que ocorria da realidade dele. Ele era um cara estudioso, era descendente de nobres, tinha formação acadêmica, era um cara de carreira, digamos, jurídica, depois fez carreira política, vocês vão ver hoje na biografia dele. Mas a preocupação básica desse cara, Alexis de Tocqueville, né, nesse sentido, era tentar demonstrar que havia um modelo, que a maneira como evoluiu o sistema democrático americano foi bem diferente de como ele evoluiu o sistema francês. E que de alguma forma ele considerava o sistema americano, norte-americano, né, nosso usa e quase abusa, né, na Ciências da América, ele considerava o sistema norte-americano como um sistema, na sua época do século XIX, ali bem, estamos no século XXI, na época do que ele vivia do século XIX, um sistema mais evoluído. Só que esses evoluídos tinham falhas, e a gente vai ver depois, e essas falhas que ele também percebeu no sistema norte-americano, estavam relacionadas com essa palavra aqui, ó. Tá? Hoje eu só estou introduzindo. Por que isso aqui está fazendo esse pulo? O professor está falando um pouco, puxando o item da teoria dele em relação, antes de passar para a videoaula. É uma coisa muito simples. Os outros autores, eu peguei comentadores. O que é isso? São uma espécie de doutrinadores filosóficos ou sociólogos, como a gente no direito, a gente chama de doutrinadores. E em outras áreas chamamos de comentadores, né? Na sociologia, na filosofia, que são pessoas que comentam sobre o autor. Dessa vez não, dessa vez eu peguei a biografia dele resumida e peguei um trecho da própria obra dele, da Democracia da América, ele falando para vocês. E vocês vão ver ali, ele falando para a gente, assim, no que ele escreveu, não é tão difícil de entender. Claro, alguma outra palavra antiga, uma outra, mas é como se ele estivesse falando direto. É porque da maneira em relação aos outros eram extremamente técnicos a falar. Ele tinha uma maneira mais direta para você dizer o que ele queria falar. Então fica mais fácil você pegar diretamente o texto dele, aquele trechinho, e entender. Mas por isso que eu estou dando a chave para vocês. Isso aqui é uma chave de quê, professor? Chave de, não é chave de braço, chave de pescoço, gravata, não. Isso aqui é uma chave de quê? Como é que é a palavra? Esqueci, professor. Chave de, quando você quer usar uma chave para descobrir alguma coisa, eles têm um termo que se usa, chave de conhecimento, né? Uma chave, digamos, de deciframento, vamos dizer assim. Isso, vamos dizer assim, uma chave de conhecimento também, mas uma chave de decifrar aquele texto. Entendendo o que eu estou colocando aqui no quadro, quando você lê o texto, você vai situar, agora estou entendendo por que o professor colocou aquele negócio lá no quadro. Entendeu? É um deciframento. Então, por isso que eu estou focando bem isso antes de ir para a videoobra dele. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Ele contrapunha a aristocracia europeia da Idade Média, que era a francesa que ele estudou, versus contrapor o que para estudar? A democracia norte-americana. E mostrando que essa democracia feita pela Revolução Francesa era menos democrática que é feita pelos norte-americanos que fizeram um caminho diferente. Isso é a revisão desse que eu estou falando agora. Porém, né, como se fala os portugueses, porém, né, porém, que é o aberto, porém, tá? O que acontecia? Essa, mesmo com todo o modelo mais avançado em relação ao modelo francês,
que é o modelo europeu. O modelo norte-americano tinha falhas também, que nós vamos ver possivelmente nessa, e vocês vão ler o texto em casa, porque eu não quero dar tudo para vocês, quero dar o início, né? Para vocês também descubram alguma coisa nesse ponto por si mesmo, que tinha um despotismo dentro da democracia americana. E é isso que, quem sabe, vocês consigam dizer até o final dessa aula, lendo o texto em casa. Por que é, professor? Fica com essa pergunta na cabeça. Por que dentro da democracia americana, não hoje, estou falando da democracia de hoje, que naquela época havia uma tirania embutida dentro da democracia norte-americana? E se nós não cuidarmos qualquer tipo de democracia, como tu reviu no futuro, e isso eu acho que a história está mostrando hoje, que qualquer democracia que não se cuidar pode se virar uma tirania, camuflada juridicamente, para concurso público direitinho, né? Você vai fazer o concurso de direito constitucional, está lá. O Brasil, depois da nova Constituição de 1988, se tornou o quê? Alternativa 1, Estado ditatorial. Alternativa 2, Estado de sítio. Alternativa 3, Estado democrático de direito. O direito constitucional, você vai assinalar o quê? Estado democrático de direito, está correto? O direito constitucional. Mas se você for usar isso no sentido sociológico, você está correto no sentido sociológico em Tocqueville, dizer que nós estamos num Estado democrático de direito? Não. Porque quem vai fazer Rio Branco cai disciplina de sociologia. Quem vai fazer carreira do Rio Branco, e hoje o bacharel de direito ainda tem a oportunidade de poder seguir a carreira diplomática, cai ciência política, cai sociologia no concurso, o cara tem que estar fera nessas caras. Então, se colocarem nesse sentido, segundo Tocqueville, vocês não podem assinar Estado democrático de direito se a prova for de sociologia, no sentido com base em Tocqueville. Então, eu quero que vocês amadureçam isso depois da prova, e no final de semana leiam o texto, e digo na próxima terça-feira, que nós vamos entrar, por que a democracia norte-americana do século XIX, da época de Tocqueville, apesar de ser a mais evoluída de todas as democracias que tinham, evoluída no sentido econômico, evoluída no sentido político e jurídico, e funcionava, ela tinha um funcionamento, por que ela ainda estava dentro dela embutida uma tirania que se chamava, como é que era o nome? Despotismo democrático. Despotismo democrático. E anotem essa pergunta e amadureçam isso para mim trazer isso respondido na terça-feira. Tá? Isso é para vocês pensarem nesse ponto. Tá? Isso vai ter um texto. Sim. Lendo, a gente vai entendendo o que eu estou falando hoje e completar o texto, e mais a biografia dele que está junto com o texto, vocês vão poder decifrar esse ponto. Porque lá ele dá a pista no próprio texto nesse ponto. Ele faz a pergunta, o capítulo dele diz assim: por que as grandes revoluções serão raras? Serão raras aonde? As grandes revoluções de transformações nas sociedades democráticas. É a pergunta que ele vai lançar para vocês. Essa pergunta que ele lança, ela vai se unir a essa pergunta que eu estou lançando agora. Por que existe no sistema norte-americano um despotismo democrático embutido? Ou uma tirania lá dentro? E nenhum dos autores mexeu com isso, nenhum dos contemporâneos, nem mesmo Marx, que só criticava a democracia, mas não aprofundava. Ele vai aprofundar o lado luz e sombra da democracia. Mas o Colírio já disse, né, que uma teoria boa sempre precede de uma má. Tem a ver com isso? De alguma maneira tem. Aí no sentido filosófico está certo. Mas eu quero entrar no sentido mesmo histórico e sociológico, mesmo social da época dele. Que a resposta não está tanto no ramo da abstração filosófica, mas está no concreto. Naquela coisa concreta que hoje nós temos muito medo na sociedade nossa dita democrática. A coisa que nós não é a violência, não, professor, não, é os tarados, não, é o Silvio Santos, não, entendeu? Não. Na sociedade democrática, só um pouquinho. Nós temos uma coisa nós temos um pavor enorme na sociedade democrática sobre nós. E só que eu não vou dizer isso para vocês, senão aí invalida todo o meu trabalho, tá? Mas reflito, uma coisa que mais nos apavora hoje dentro da sociedade democrática, mesmo que está na Constituição, ela está na frente. Priscila. Seria porque na época os Estados Unidos eram divididos como na época daqui do Brasil, da ditadura militar, era como Minas e São Paulo, industrial e agricultor. Os Estados Unidos no sul era agricultor e o norte industrial, até porque a guerra de secessão foi abrir entre o norte e o sul. Sim. Os Estados Unidos talvez seja por isso que a ditadura o despotismo democrático dos Estados Unidos seja por isso, porque pelo que eu me lembro, eu via meio que uma guerra para quem fosse presidente dos Estados Unidos, seja do sul, ia favorecer o pessoal do sul, que era escravista, era extremamente conservador, democrático, o pessoal do norte era mais progressista, industrial e liberal, mais comunista. Isso, ela está dando uma pista para vocês fundamental. Isso vai ajudar
a resolução dessa questão. Isso é correto. O que a Priscila está colocando é que antes da Guerra de Secessão, que foi a briga entre o Norte e o Sul, entre aspas, que ocasionou a libertação dos escravos, mas no fundo a disputa não era só pelos escravos, no fundo era a disputa por território, mas que o discurso jurídico foi por causa, digamos, do Norte luta contra o Sul para libertar os escravos, mas no fundo ele queria ter a supremacia. Só que o Norte, como a Priscila colocou, era um Norte industrial, era um Norte que tinha indústrias desenvolvidas e o sistema comercial e capitalista estava muito mais avançado. E o sistema do Sul, apesar de todo o processo de plantation que eles tinham, nesse sentido, agricultural, dependia da mão de obra escrava. Era um sistema, digamos, não era feudal, mas era um sistema mais próximo de sociedade aristocrática. Se você contrapor as duas categorias do Tocqueville, isso aqui é uma pista, não é a chave total, é uma pista que vai ajudar, por isso que eu estou frisando. Porque no sul norte-americano, tá? Agora esqueçam a capaz de Idade Média aqui, eu não estou falando do europeu. No sul norte-americano, naquela época, antes da Guerra da Secessão, a sociedade do sul era aristocrática. Não era aristocrática medieval, como era na França, mas era uma aristocrática. Lembra daquele filme, O Vento Levou? Aí vocês entendem como é que era a coisa. Assistam aquele filme novamente, O Vento Levou, vocês vão entender como é que o sul funcionava em termos aristocráticos. A Scarlett O'Hara, né? Lembra? É antigo isso, mas ainda vale essa proposição de entender. Tirando aquelas coisas, digamos, de muitas melosidades do filme, né? Vamos ver a parte mais objetiva, entendeu? Tirando os melo-melo assim, né? Mas colocando a coisa objetiva, existe todo um processo histórico. O Vento Levou, ele pega um período pertinho que vai estourar a Guerra de Secessão. Lembra quando aquela cidade principal, se não me engano, Atlântida, na Geórgia, era totalmente destruída? Naquele momento já é a guerra que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Então vocês percebem a cultura do Sul, uma cultura muito voltada à imitação de valores europeus. Eles se sentiam, os pessoal do Sul, os grandes fazendeiros, como nobres. Mesmo que eles não tinham título de nobreza, eles tinham, como a Priscila colocou, uma sensação psicológica de se sentir como nobres. E os escravos para eles lembravam como se fossem aqueles antigos servos da Idade Média. Entendeu? Quer dizer, os negros faziam esse papel lá. Eles tinham muito essa visão de si mesmo nesse ponto. E aí o Norte não, o Norte já abriu uma possibilidade maior, porque eles estavam naquele ritmo que a própria Inglaterra estava impondo no mundo naquele momento histórico, que era o ritmo da libertação dos escravos, ter uma mão de obra depois barata, mesmo que seja paga, e depois o mercado consumidor, porque aquilo que você ganha, você depois gasta novamente e consome, mesmo que seja um pouco, junto um pouquinho de cada um, você tem um monte de pessoas que vai ser mercado consumidor, e isso dá dividendos muito bem para o capitalismo. Então, uma das pistas que a Priscila colocou está certo, tá? Vocês estão entendendo? É fundamental essa correlação de um Norte, repetindo devagarinho, de um Norte, rewind, de um Norte, tá? De um Norte norte-americano industrial, no século XIX, uma sociedade mais industrial, mais capitalista, e de um Sul. Então, se está no Norte mais capitalista, seria o quê? Uma sociedade mais próxima de uma sociedade, o quê, professor? Democrática, o Norte. E o Sul, uma sociedade, digamos, mais voltada para valores da escravidão e dependia do sistema de plantations, tá? Das grandes plantações, dos grandes latifúndios, com plantações assim de monocultura. O que acontecia? Cada setor com uma monocultura específica. O que acontecia em relação a isso? Gerava o quê? Uma sociedade aristocrática. Mas bem, não confundo, todas as duas aristocracias já estão na idade moderna, desculpe, contemporânea. Elas não são democracias e aristocracias da Idade Média, como é o caso do caso francês, que o Tocqueville também estuda, que também ele é francês. Então, nesse caso, uma das chaves é essa parte, que vocês vão ter que amadurecer, perceber que existia essa correlação de força. Mas então, professor, deixa eu ver se eu entendi, para isso. Quer dizer, então, que o Norte era mais democrático que o Sul, no sentido econômico, no sentido jurídico, no sentido político, sem dúvida, mais democrático. Mas no sentido social ou sociológico, aí é a interrogação que é o nosso foco. Entendeu? Porque no fundo a Priscila está colocando para vocês que quem seria na verdade um despotismo forte seria o pessoal do Sul. O Tocqueville concordaria em parte com ela. Só que mesmo no Norte, depois que acabou a Guerra da Secessão, vocês pensam que o Norte ficou, digamos, tão democrático, acabou com todo tipo de não, mesmo depois da Guerra da Secessão, que ela colocou, que libertou os escravos, que aprovou, digamos, diminuindo a força do Sul, e o Norte ficou, digamos, um país unificado, Norte e Sul dos Estados Unidos, ainda, após a Guerra da Secessão, o Norte ainda manteve dentro de si, mesmo sendo um processo democrático, ainda manteve o despotismo. Então, professor, não pode haver um despotismo democrático aqui? Não, porque no Sul não havia democracia. É isso que eu estou dizendo, antes da Guerra da Secessão. O Tocqueville vai estudar isso antes de estourar a Guerra da Secessão. Ele faz vários prognósticos nos 2 volumes da Democracia da América, dizendo que poderia a questão da escravatura estourar uma guerra. Ele prevê isso em termos sociológicos. Ele não é o cara que os augúrios tinham no direito romano, que abria um animal para durar, ele viu o futuro, não. Ele não pegou nenhuma tripa de animal, nenhuma vista para ver o futuro, não.
A gente brinca, mas é sério. Não, ele percebeu isso pela experiência histórica como historiador, como cientista político, como uma pessoa, digamos, um filósofo, e mesmo um cara mesmo de carreira, mesmo jurídica e política, tá? Percebeu esse detalhe. Mas olhem bem, aqui não pode ter despotismo democrático. A pergunta é, por que não pode ter despotismo democrático na aristocracia do sul dos Estados Unidos na época? Por quê? Porque não tem o quê? Não tem uma coisa chamada de democracia. Então aqui a aristocracia não pode se pensar. Porque a sociedade aqui, olha o macete que é utilizado aqui. Ó. Posso apagar isso aqui de baixo? Ó, vamos pegar só os Estados Unidos agora. Esqueça um pouco, tira aqui o França, só os Estados Unidos. Tá? Numa aristocracia, aqui existe, digamos assim, uma desigualdade formal. Né? Essa desigualdade formal, ó, o Tocqueville vai chamar aqui, ó, tá? De diferenças hierárquicas, ou diferenças de hierarquia. Isso aqui, as diferenças de hierarquia, é o que predomina em toda a sociedade aristocrática. Tanto vai valer para o caso francês e para o caso norte-americano. Enquanto nas democracias predomina o quê? A busca do quê? De uma igualdade jurídica. A busca, porque o Tocqueville fala que nunca se vai conseguir totalmente uma igualdade jurídica, porque isso é uma abstração, uma coisa muito mais filosófica do que social. Quando você está no sistema aristocrático da aristocracia, no caso do vento levou dos Estados Unidos, o fato de você ser um escravo, você não tem pouca chance, na verdade, a não ser por uma alforria, que é uma exceção, de você se libertar. E mesmo que você se liberte, a tua chance de ser considerado como igual perante os outros é muito difícil. Porque todos aqueles da sociedade aristocrática, eles são muito fiéis e muito defensores dos seus iguais. Por exemplo, para eles, a desigualdade é uma coisa natural em qualquer sociedade aristocrática, seja no sul dos Estados Unidos antes da Guerra da Secessão, seja na Idade Média na França, que é o caso que nós já tínhamos visto antes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo típico aqui, entenda comigo. Suponhamos aqui, ó, aqui todos nós somos da aristocracia, tá? Deixa eu ver quem é aqui. Eles aqui são do sistema medieval da servidão. O fato deles terem esse tipo de atitude conosco, eles não se comunicam conosco. Se precisar uma solidariedade, porque nós somos solidários entre nós, nós nos ajudamos porque nós pertencemos ao mesmo tipo de hierarquia. Eles, por si só, podem se ajudar eles, mas nunca nós vamos nos ajudar mutuamente. A coisa que vai funcionar na desigualdade é que, suponhamos, se eles são sérios, e eu tenho uma obrigação de cumprir de proteção para eles, que eu protejo eles, né? E eles em troca dão os serviços deles para mim. Essa troca, isso é muito admitido, mas nunca que eles vão ter de ser iguais a mim. Vocês estão entendendo a mesma coisa? Seja um servo na Idade Média, seja um escravo ali na época da Guerra da Secessão norte-americana, as desigualdades hierárquicas é a regra que predomina. Quando você é desigual hierárquico, você se ajuda nas pessoas do teu meio. No teu meio você tem que ser fiel, porque se você não lutar pelas pessoas do mesmo nível econômico que o teu, num sistema hierárquico de aristocracia, você destrói aquele sistema. Então você tem que ser muito solidário entre si. E você tem que cumprir as tuas regras com os que estão abaixo. Então, se quando eu estou abaixo e eu preciso de você, eu cumpro as regras contigo, você me dá o teu dinheiro, a tua mão de obra, e eu te dou proteção jurídica. Esse sistema funcionava na Idade Média, um sistema feudal, e de alguma maneira era dado aqui na questão dos escravos também. A sociedade aristocrática do sul dos Estados Unidos, antes da Guerra da Secessão, acreditava que o fato de ela tratar os escravos daquela maneira estava protegendo os escravos. Os escravos, na cabeça deles, estavam espontaneamente se sentindo protegidos com isso. O que eles iam fazer? Poxa, eu tenho meu escravo, sou um fazendeiro do sul antes da Guerra da Secessão. Eu tenho meu escravo, dou comida, alimento, até deixo que eles tenham contato deles com a religião, coloco a nossa religião, mas deixo que eles façam os ritos deles aí, pagãos, etc. Quer dizer, eu estou cumprindo a minha obrigação, que eles são desiguais a mim. Então eu estou cumprindo, eu estou fazendo a minha parte como um bom cristão. Entendeu? Um bom anglicano, um bom cristão, que seja. Eu estou fazendo a minha parte nesse ponto. Vocês estão entendendo? A concepção era fechada. Então, se você está num tipo de desigualdade, você só prega a igualdade naqueles que são iguais. Quem é igual é solidário. Os demais é apenas uma obrigação. Uma obrigação de cumprir e ser cumprido. Os outros não. O lado espontâneo da autoajuda só ocorre naqueles que estão no mesmo nível. Por isso que a regra em qualquer sociedade aristocrática é a diferença de hierarquia. Se há diferença de hierarquia, não tem por que pensar em despotismo democrático, porque são todos diferentes. Porque a democracia, a primeira regra para ver democracia qual que é? Todo mundo sabe, é o quê? A igualdade jurídica. Aqui não. Aqui no momento que você tem uma igualdade jurídica, todos são iguais, tá? O que acontece?
você teria que necessariamente, digamos, ser solidário com as pessoas, só que a pessoa não é solidária. Porque ela diz o seguinte: poxa vida, se eu for solidário, agora eu sou um comerciante, digamos, burguês da democracia, eu sou do norte, não sou do sul dos Estados Unidos, sou do norte. Aí, agora outro exemplo. Aí eu chego assim para vocês e digo assim: pô, os caras agora foram libertados, os escravos são libertos, tal, tudo bem, vi alguns imigrantes estrangeiros para cá, como aconteceu no Brasil. Eu fico pensando, se eu começar a fazer muita caridade agora, que não tem mais escravo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser o último da fila, vocês estão entendendo? Quer dizer, se eu passar demais, eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei. Enquanto você é nobre e está numa aristocracia, você tem a obrigação de ajudar aqueles que estão abaixo. Mesmo que você possa abusar deles, etc., é outra história. Mas você tem a obrigação de cumprir aqueles que estão abaixo da hierarquia, que são servos ou escravos. Mas na democracia, se todos somos iguais, então esse cara aqui trabalha, vagabundo, então está aqui, ele é ex-escravo, é do norte, né? Agora do norte dos Estados Unidos do século XIX, ele que vai trabalhar. Porque eu fiz e construí como comerciante, por que ele não vai ter que fazer a mesma coisa? Entendeu? Só estamos iguais, a lei dá direito para todos, agora ele não foi liberto. Se a lei dá direito para todo mundo, por que ele não vai construir? Entendeu? Senão, se eu ficar que nem ele, eu vou ficar no último da fila. Vou perder tudo, se eu ficar dando aí essa parte, eu vou acabar saindo. Vocês estão entendendo? Então, havia uma sociedade democrática, ela vai gerar uma sensação do medo da perda econômica muito grande. A aristocracia antiga, nobre, e a aristocracia do sul dos Estados Unidos, que não era nobre, não era real, mas era econômica, era digamos assim, de latifundiários, eles tinham um valor muito dado à terra e os títulos. Entendeu? O controle da terra e o título. Não era tanto o capital a força. Então, para eles, o título valia muito mais, entendeu? De ser, digamos, um latifundiário, um título de nobre lá na França, o título de latifundiário valia muito mais do que a questão econômica. Quando você entra no